começar com uma parada que acho que talvez seja o importante, que é o primeiro passo desse podcast. Quer pedir para você explicar, Matheus, o que é medicina do esporte, o que é um médico do esporte? Porque é uma parada que a gente tem ouvido falar cada vez mais, a gente tem visto anúncios, consultórios. Eu moro aqui na região perto do Tatuapé, tem vários consultórios de medicina do esporte. O que um médico do esporte faz? Quando a gente pensa em atleta de alto rendimento, a gente tem que pensar no suporte total para ele melhorar seu rendimento, né, no caso. E o médico do esporte, no caso, eu faço a nutrologia do esporte junto com a ortopedia, é atuar na preparação física, na prevenção de lesões e na potencialização do atleta em si, né? Um campeão, ele não anda sozinho, ele sempre está amparado ali pela uma equipe, geralmente multidisciplinar, então envolve nutricionista, o médico em si, a parte da psicologia, a parte mental, que é muito importante, e a estrutura da academia e o ambiente que ele frequenta. Então, assim, hoje em dia, o esporte não admite mais um preparo físico ruim, né? Então, hoje em dia, cada vez mais está elevado essa parte física. E o médico do esporte entra aí, né? Ele entra para avaliar, ver as carências, então, tanto metabólica como as carências de treino. Eu gosto de identificar muito a genética de cada um. Pelo fato de eu ser ortopedista, eu avalio muito biotipo. Eu penso no atleta como um todo. Eu acho que é um dos grandes diferenciais quando a gente faz acompanhamento multidisciplinar para o atleta. Vou dar o exemplo do jiu-jitsu. Aquela luta que é decidida numa vantagem. Talvez o médico do esporte é responsável por aquela vantagem, ajudar o atleta a atingir esse nível. Então, hoje, quanto mais detalhe a gente ficar atento e quanto mais a gente conseguir potencializar um atleta, mais alto ele pode chegar. Claro, eu sempre falo assim, 100%. Um atleta de alto rendimento, grande campeão, ele é responsável por 100% da sua conquista. Os profissionais que estão amparando ali ele chegar, que fazem ele chegar aos 110, 120. Hoje, não é mais 100% só, tá? Eu acredito muito nisso daí. Atletas que não chegaram a ser campeões são os que chegaram até 100%. Hoje não admite mais uma carência de apoio, tanto da parte médica, nutricional, psicológica e de ambiente, que é muito importante também. Mas o médico do esporte, ele serve só para quem é um atleta profissional? Se eu, por exemplo, gosto de correr, quero correr uma maratona, se eu gosto de lutar, quero fazer um campeonatinho, eu posso ir no médico do esporte me cuidar? Com certeza. Na verdade, assim, o atleta de alto rendimento, ele é um parâmetro para a gente seguir em relação aos hábitos, né? E o robista, o praticante, ele é o real paciente do médico do esporte, né? Que é aquele cara que chega em condições com obesidade ou alguma complicação ortopédica, que a gente vai dar toda assistência para ele estar participando do esporte que ele gosta. Legal. Isso é muito importante, assim, ó. Eu vou dar um exemplo meu que fica bem fácil da gente... Eu sou ortopedista faz 14 anos, e eu comecei... A faixa mais difícil de eu pegar não foi a preta, sou faixa preta de jiu-jitsu, foi a branca. Eu peguei ela com 30 anos. Então eu demorei 30 anos para chegar nessa faixa. Então, assim, para ter E eu vim do futebol, eu não via outro esporte na minha vida além do futebol. E com 27 anos 25 anos eu rompi a primeira vez o ligamento cruzado, operei, rompi de novo, rompi a terceira vez. E o futebol para mim não dava mais, eu não me encontrava. Apesar de eu gostar de muitos esportes e praticar bem, tá? Eu sempre tive uma aptidão física legal. Isso é legal falar também de uma habilidade inata que a gente consegue identificar em atletas e também em praticantes. Tanto como a habilidade inata, o biotipo, o potencial de resposta ao treinamento, isso é muito legal a gente falar também. Mas eu me encontrei de novo no jiu-jitsu. E quem entrou primeiro foi minha esposa. Entrou uma semana antes. Eu falei, não vou apanhar dela, né? Pô, você tá ligado também. Que isso aí é uma raridade, hein? A mulher entra primeiro com o cara no Gil A minha mulher é atleta, né? Que da hora. E assim, a história dela é bem legal, porque ela começou o jiu-jitsu com 30 anos, com 31, e ela focou muito. Eu lembro do primeiro dia que ela chegou em casa e falou, achei o que eu queria. Achei no esporte. De primeira? De primeira. Baixinha é retada. E daí eu falei, e eu sempre gostei muito de luta. Né? Na época lá atrás, pra você ter ideia como que a parte educacional mesmo. A minha mãe, meu primo foi pro jiu-jitsu, eu fui pro futebol. Minha mãe não deixava eu ir pro jiu-jitsu. Por quê? Porque eu achava um esporte violento. Antigamente era outra vibe também. Era uma outra vibe, entendeu? Então, assim... E depois eu fui cair no jiu-jitsu de novo. E a evolução da minha esposa e eu junto ali levou uma mudança
familiar ali, do núcleo familiar. Então, meu filho começou, eu tenho um filho de 14 anos hoje, eu tenho minha filha de 21, todos eles são praticantes de jiu-jitsu, e isso mostrou que que a gente, na verdade, o esporte muda em si a pessoa. E isso eu levei muito em consideração quando eu fui para a área de nutrologia esportiva. Eu faço nutrologia esportiva faz 5 anos, e foi na academia de jiu-jitsu que me impulsionou a isso. E cuidar dos praticantes, dos hobbyistas, é muito legal, porque você vê realmente mudando a vida. Pô, eu tive um paciente agora, ele pegou a faixa branca também agora, depois de 36 anos, e o cara, tipo, ele me manda mensagem direto. E ele teve uma perda familiar importante, a mãe dele, no meio do caminho. Quando ele chegou, ele falou assim, você não sabe o que o jiu-jitsu está fazendo para mim, está salvando minha vida. Porque ele estava entrando num declínio de depressão e o jiu-jitsu foi ali e segurou. Então isso é muito importante. Eu não estou falando tanto da parte física. É muita coisa que gira em cima. E essa empatia da gente entender o que o cara está chegando no seu consultório, o que ele quer, você tem que entender que é a saúde em si geral, mental, toda. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Dr. Matheus. Se quiser assistir o episódio completo, pode clicar aqui do lado para ver. E aproveita que você tem 15% de desconto nas suas compras na Cueca Store. Cupom MHM15, link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.